Olá pessoal, sou o João Vitor Wrobleski. Estamos aqui para gravar mais um vídeo de psicologia. Hoje vamos estar falando sobre questões lúdicas. E aí inclusive eu estou aqui com o meu colega Aurélio, que é bem útil e importante quando vamos nos referir a palavras não tão convencionais ao nosso dia a dia. Então, como muitas pessoas ainda têm certas dúvidas sobre o que é lúdico, o que significa o lúdico, eu estou aqui com o dicionário para dar uma ajuda. Então, segundo o dicionário Aurélio, aqui na página 475, ele traz como lúdico, relativo a jogos, brinquedos e divertimento. Então, aí muitos podem perguntar, por que você não fala só brincadeiras, então? Porque geralmente, se você for ler um artigo científico ou até mesmo um livro da área infantil, qualquer coisa relacionando jogos e brincadeiras infantis, você vai encontrar realmente como lúdico. Dificilmente você vai se encontrar realmente se referindo como brincadeiras, geralmente como questões lúdicas, e mesmo que você não que você encontre falando sobre brincadeiras, jogos, provavelmente a palavra lúdico também vai ser trazida, porque é uma maneira mais usual de se referenciar a esse tipo de questão no viés acadêmico, no viés científico. Então, já esclarecendo aí que lúdico é referente a todas as brincadeiras, jogos relacionados pela criança. Aí tem dois outros vídeos no canal, um especificamente falando para as crianças, direcionado às crianças, falando justamente sobre questões de jogos, de brinquedos, de formas de aumentar o nível cognitivo da criança, de auxiliá-la no desenvolvimento cognitivo, e existem vários outros vídeos aí no canal a respeito da infância. Acessem aí, se inscrevam no canal também para estar recebendo as novidades. Gostando do vídeo, clica no gostei, aí se não gostar também pode clicar aí no não gostei, aí na mãozinha invertida. O importante é assistir, obter dados, obter informações e formar sua própria opinião, que possivelmente, e nem tem por que não ser contrária à minha, possivelmente possa ser aí contrária à minha forma de me expressar. Então agradeço a quem está se inscrevendo no canal, agradeço a quem clica aí no gostei e agradeço também a quem clica no não gostei, porque também está formando sua opinião e de certo modo também está utilizando o material que eu estou disponibilizando, mesmo que não tenha apreciado muitas vezes um vídeo, também não significa que não vai gostar dos outros. Então continuem acessando, continuem clicando, sim, se gostar, clica no gostei, se não gostar, quiser também deixar na descrição do vídeo aí o porquê não gostou, pode deixar, desde que seja respeitoso, claro que se vier com muitos palavrões, palavras de baixo nível, e infelizmente eu vou ter que deletar, não por questão minha mesmo, mas por questão também de respeitar o restante das pessoas que acessam o canal, que não são obrigados a ler certas coisas. Então, só pedindo que seja em um nível educado, aí pode estar fazendo críticas que serão bem aceitas e bem-vindas. Mas enfim, chega de falar sobre o canal, vamos falar sobre o assunto deste vídeo. Então, o que eu vou trazer de diferente dos outros vídeos aqui? Nos outros vídeos eu falo sobre a questão lúdica mesmo no sentido de aumentar o nível cognitivo, de outras questões. Aqui a ideia nesse vídeo é trazer realmente a questão lúdica e a sua importância para a criança de maneira geral. Então, não aquelas brincadeiras que tendem a aumentar o nível cognitivo e tal, mas sim simplesmente o ato de brincar. Qual é a importância para o desenvolvimento da criança no ato de realizar brincadeiras de um modo geral, não especificamente que precise ser brincadeiras como as que eu trago em outros vídeos que tendem a aumentar o nível cognitivo. Então, qual que é a utilidade das brincadeiras no convívio da criança e no seu desenvolvimento? A primeira coisa, a brincadeira de maneira geral, a maioria das brincadeiras que demandam a interação com mais de um indivíduo tendem a já estar auxiliando no convívio da criança. Por quê? Porque ela vai desenvolver suas habilidades sociais. Então, a partir do brincar com o outro, ela vai ter que desenvolver sua capacidade de interagir, ela vai ter que desenvolver sua capacidade também de abrir mão de certas coisas, vai ter que desenvolver sua capacidade de opinião. Então, isso tudo vai estar já, a princípio, influenciando muito no desenvolvimento dessa criança. Quais que são os outros fatores? Sabemos que brincadeiras que demandam um desprendimento de energia física, brincadeiras realmente
que a criança tende a correr, movimentar mesmo o corpo, como por exemplo jogo de bola, corrida, pega-pega, esconde-esconde. Esse tipo de brincadeira tende geralmente já a desenvolver resistência física na criança, tende a desenvolver capacidade de reação mesmo, então ela desenvolve muito o seu reflexo, ela tende a desenvolver a própria velocidade do corpo mesmo, agilidade, equilíbrio. Então tudo isso pode ser aprimorado e desenvolvido através dos jogos de bola, através da bicicleta, através das brincadeiras de pega-pega, de correr de um lado para o outro. Tudo isso auxilia a criança nos desenvolvimentos físicos e toda atividade que ela realize em interação com outras crianças vai também ajudar no seu desenvolvimento das suas habilidades sociais. É óbvio que sempre quando isso tiver um acompanhamento de um adulto, e aí entende-se acompanhamento à distância, então é acompanhamento, não é ficar em cima da criança, não é dizer para ela o que ela tem que fazer, mas sim estar observando a distância e estar ajudando em certos pontos, em pequenos aspectos. Por exemplo, você vê que uma criança tem dificuldade na interação social, está apontando para ela possíveis fatores, por exemplo, o fato dela não dividir nada, por exemplo, o fato de ela querer mandar nos outros, sendo que entre as crianças não funciona bem essa questão hierárquica, algumas até aceitam que uma outra criança controle um pouco elas ali, mas geralmente esse controle se torna muito excessivo e a criança ela tende sempre aos excessos, é natural do desenvolvimento dela, por ainda não ter um autocontrole totalmente desenvolvido, ela tende sempre a excessos. Então, geralmente, se uma criança começa a liderar as outras e as outras permitem ser lideradas, ela tende a ser excessiva, exagerar e acabar irritando com essa liderança excessiva. Então tudo isso, quando observado por um adulto, por alguém de fora, pode estar sendo apontado para a criança, está sendo conversado com ela e está se ajudando a que essas questões se tornem ainda mais úteis para ela, ou seja, a atitude de brincar, o lúdico mesmo se torna ainda mais proveitoso para ela e ainda mais útil ao desenvolvimento dela. Bom, além de se desenvolver habilidades físicas, habilidades sociais, todo tipo de brincadeira ela desenvolve em algum nível habilidades cognitivas, isso sem dúvida. Se você vai jogar bola, o reflexo também não deixa de ter envolvimento cognitivo. O reflexo é muito mais comandado pelo cérebro, enviando informações para os músculos, do que necessariamente pelo corpo em si e como eu poderia dizer, pelas questões apenas físicas. Então, tudo que envolve o físico, tudo que força seu corpo, que faz você movimentar seu corpo, de certo modo também vai estar afetando o seu cérebro e automaticamente vai estar fazendo alguma influência no seu nível cognitivo. Obviamente, essa influência é mínima. Não estamos falando de um desenvolvimento cognitivo no patamar de um jogo de xadrez, de um quebra-cabeças, que são outras questões que realmente têm um desenvolvimento cognitivo muito superior, e isso eu já relato no outro vídeo, então acessem aí o canal, se inscrevam, como eu disse, para estar tendo acesso às novidades, e acessem as playlists, tem embaixo ali no canal algumas playlists sobre psicanálise, sobre existencialismo, e tem também a playlist sobre desenvolvimento infantil. Então acessem lá e estejam vendo os outros jogos e brincadeiras que eu coloco como desenvolvedores do nível cognitivo da criança, e eu explico também o porquê que eles desenvolvem o nível cognitivo da criança. Mas enfim, toda atividade lúdica ela tem sua finalidade e ela tem grande importância no desenvolvimento da criança. Ao longo da história, a função e a forma de ser realizada essa atividade lúdica ela foi se alterando. Então, inicialmente na história, a gente tem muito aquela cena clássica, e aqui entenda-se bem, que quando eu vou trazer essa questão das brincadeiras e da sexualidade das crianças, no caso das distinções sexuais, menina brinca disso, garoto brinca daquilo, não é uma questão de estar em concordância com tenha que ser assim, nem estar em discordância. É uma questão de simplesmente como é, em geral, a visão da maioria da sociedade e como isso se desenvolveu. Então aqui não há nada de preconceitos contra gêneros, nada desse tipo. Ao meu ver, as crianças devem brincar do que melhor as atrair, do que elas se sentirem bem e felizes brincando.
Mas ao longo da história a gente sabe que o desenvolvimento das brincadeiras em geral foi naquele modo tradicional, onde se entende que meninas brincam com boneca, e de casinha, de comidinha, de coisas relacionadas aos cuidados do lar, e meninos brincam de carrinho, de bola, relacionados ao desenvolvimento físico e no caso, a questões que são tidas ao decorrer da história como mais masculinas. Entendendo-se que, obviamente, a nossa sociedade ela vem evoluindo, então a maneira de se pensar vem também se alterando, e hoje a gente sabe que no mundo real não é mais como ainda é muito nas brincadeiras de criança. Então hoje nós temos quase em números iguais, aí, de igual para igual, mulheres e homens no trânsito. Nós temos homens que cuidam da casa, homens que exercem atividades do lar mesmo, atividades mais de questões da casa, como limpeza, cozinha. Existem vários papéis invertidos ao que se entende do decorrer da história, onde mulheres trabalham fora e homens, por alguma limitação ou por escolha própria mesmo, cuidam do lar, cuidam dos filhos. Não estou emitindo opinião aqui que isso seja certo, errado, bom ou ruim, até mesmo porque não cabe a mim essa opinião. Creio que cada um deve agir e viver ao modo que lhe convém, que lhe agrada. Então, se realmente esse homem se sente bem em estar em casa cuidando do lar e que a sua esposa seja a provedora do lar, esteja indo para fora e trabalhando, dou incentivo, apoio do mesmo modo que aquele cara que acha que é ele que tem que ir para fora, ou que a mulher pensa deste modo. Aí realmente é de acordo com cada casal. Mas enfim, como ao decorrer da história sempre se subentendeu que quem era o provedor da casa era o homem, quem ia para fora era o homem, se atribui ao homem atividades como, por exemplo, brincar de carrinho, jogar bola. Aí qual que é a construção, qual que é a finalidade deste sistema lúdico, dessas brincadeiras? Bom, no caso das meninas é quase que totalmente óbvio ali a questão, né? A menina brinca de casinha, brinca de boneca, subentendendo-se que ela vai brincar de boneca para saber como criar os seus filhos. Não que as bonecas da atualidade realmente exerçam essa função, mas também não que a menina também precise necessariamente na atualidade dessa função exercida. Apesar de que para aquelas que têm como objetivo ser mãe, talvez seja bem interessante esse desenvolvimento nesse aspecto. Mas enfim, o que acontece? A boneca tem a função de instruir a menina em como ela deve cuidar do filho, do futuro filho que ela vai ter mais à frente. E do mesmo modo, as questões da brincadeira, brincar de casinha, brincar de comidinha, tendem a exercer a mesma função, ou seja, está instruindo a menina nos cuidados do lar. Aí nós temos, no caso dos meninos, a brincadeira de carrinho, que subentende-se que na visão clássica e até antiquada aí de família, vai ser o homem quem vai sair de casa, usar o carro para ir para o trabalho, para prover a casa. Como eu disse antes, aqui estou me referindo à visão clássica e que costumeiramente se teve aí ao longo dos anos de família. Não estou dizendo que deva ser assim, apenas se subentendeu ao longo do desenvolvimento da sociedade que seria assim. E aí também a questão da bola. Mas bola, ele está treinando para ser um futuro jogador de futebol? Não, com certeza não. Qual que é a finalidade lúdica do jogo esportivo, dessa questão realmente do jogo de bola, de corrida, desse tipo de atitude no ser humano? Por que se desenvolveu em relação aos homens esse tipo de brincadeira? Realmente, em relação aos homens, se teve ao longo aí do desenvolvimento da sociedade uma preocupação com questões físicas, porque é o homem quem ia trabalhar, quem ia realmente forçar as suas questões físicas, e em algumas formações de comunidades, de tribos, seria o homem o responsável pela caça. Então, o que acontece? Qual que seria a finalidade desse treinamento com bola ou das brincadeiras direcionadas ali próximos a esse tipo de jogo? Como, por exemplo, pega-pega, esse tipo de brincadeiras. Teria a função de evoluir esse menino ao nível de desenvolver as suas habilidades de caça. E aí envolve suas habilidades competitivas, tudo isso tem um direcionamento para as suas habilidades de caça.
já que se subentende em muitas comunidades que o homem seria o responsável por sair, caçar e trazer a carne para a sua comunidade ou para a sua família. E isso, claro, que ao decorrer da humanidade se alterou. Hoje a gente sabe que nem se caça mais, inclusive a caça de maneira geral é proibida, tem muitas questões e não é mais essa a finalidade. Mas foi acerca disso que se desenvolveu ao longo da história essa forma de agir e essas brincadeiras específicas das crianças. Hoje não se tem mais esse tipo de questão, mas ainda permanece que todas as crianças necessitam sim de reflexos rápidos, necessitam de um desenvolvimento físico, necessitam de um desenvolvimento de várias habilidades que as questões lúdicas desenvolvem. Então ainda permanece sim a utilidade das brincadeiras, mesmo que essas já não sejam mais direcionadas ao fim específico que eram anteriormente. E aí entram as questões também de sexismo, aí, que sempre se atribuiu boneca para menina, carrinho para meninos, que é uma coisa que, ao meu ver, também não é benéfica e não tem nada a acrescentar. Acredito que as crianças devem sim brincar do que melhor lhes convir. É necessário que sejam supervisionadas, de certo modo, nas suas brincadeiras. Como eu disse antes, sempre é bom ter um olhar de um adulto responsável, próximo. E aí envolve várias questões. Crianças tendem a, nas suas atividades lúdicas, se arriscar muitas vezes mais do que é de intenção dos pais permitir. Então aquela questão, correr por cima de muro, fazer certas coisas que não são tidas como muito legais e podem gerar alguns problemas, aí podem gerar alguns danos muito graves e até danos permanentes em certas situações. Então é sempre importante que um adulto esteja supervisionando à distância a brincadeira e a atividade lúdica das crianças. Por que a distância? Porque a partir do momento que esse adulto esteja muito próximo, ele vai estar interferindo nessa atividade lúdica. Então aí das duas uma, ou ele participa e interage de igual para igual com a criança e brinca realmente com ela, ou então ele não atrapalha e fica a uma distância razoável que ele possa só supervisionar. E aí existem vários fatores envolvidos, como eu já afirmei antes, o risco físico e muitas vezes o próprio risco também sentimental, o risco psíquico. Então aí entram também as questões de diferenças de idade, que é inevitável a gente estar comentando. Eu pessoalmente não acho que seja fator primordial, não acho que se deva impedir uma criança de brincar com crianças de outras idades. Acho que é totalmente benéfico uma interação também entre diferentes idades e essa distinção entre idades faz com que a criança se desenvolva ainda mais e aprenda certas coisas. Porém, aprenda certas coisas deve ser analisado aqui. Há certas coisas que talvez uma criança de uma idade mais avançada faça que essa criança mais nova talvez não seja a interpretação de todos que ela deva ter acesso a esse tipo de material. Então, por exemplo, quais são os riscos? Por exemplo, como você tem a interação de duas crianças de idades muito diferentes, ou até mesmo uma criança e um pré-adolescente, porque aí a partir dos 10, 11 anos já não é mais uma criança, e sim um pré-adolescente, já está com a sexualidade um pouco mais evidente, não que ela esteja o desenvolvimento da sexualidade desde o nascimento, mas ela já começa a expor um pouco mais a sua sexualidade, ela já começa a fazer certas coisas, a falar certas coisas, que deve ser sempre muito monitorado. Como eu disse, eu sou 100% contrário se impedir que crianças de diferentes idades brinquem, até mesmo porque, indubitavelmente, ambas têm a ganhar. A criança que está mais velha, que já passou da fase criança, está lá na pré-adolescência ou na adolescência mesmo, ela tende a ter, por exemplo, um certo cuidado a mais, ela tende a desenvolver habilidades sociais de cuidados em relação a crianças e a indivíduos mais novos que ela, que serão muito úteis futuramente quando ela for ter seus filhos, quando ela for, ou quando ela precisar mesmo cuidar de uma criança. Então é super importante que a criança sim tenha um envolvimento com indivíduos de diferentes idades, tanto mais novos que ela quanto mais velhos, não apenas com indivíduos da família, que entendam-se bem, porque também há a questão dela se envolver
com pessoas que para ela são desconhecidas, demandam habilidades sociais que são úteis para ela. Então é importante sim que ela converse e interaja com crianças que não são do cotidiano dela, porque isso faz com que ela desenvolva suas habilidades sociais. Mas sempre é útil, principalmente quando falamos em relação à criança, sempre é útil a supervisão de um adulto, porque é necessário se entender também que pode ser que pré-adolescentes, adolescentes estejam aí disponibilizando para uma criança material que talvez não seja tão adequado para ela, tanto em conversas como em atitudes. Então existem sim, aí fica muito a questão, legalmente não se considera pedofilia quando é a questão de um indivíduo abaixo dos 18, mesmo que seja com uma criança. Só se houver ato sexual mesmo se considera estupro tal, mas não se considera como pedofilia da maneira que se vê em referente ao adulto, que se tiver qualquer contato mais inadequado com uma criança já é considerado pedofilia. No caso de um indivíduo menor de 18, não. É só mesmo se fizer coisas mais graves, o beijo, o toque, outras coisas não são considerados ato de pedofilia. Mas é necessário se avaliar que o que se considera na lei, como eu já disse anteriormente em outros vídeos, não é válido na psicologia. Então, a lei, ela tem parâmetros estabelecidos, ela precisa partir de algum princípio. Então, ela precisa estabelecer idades, ela precisa estabelecer parâmetros. Porém, na psicologia a gente tem uma visão um pouco mais ampla. Então, o fato de a lei dizer que não é pedofilia não significa necessariamente que seja benéfico para essa criança estar sendo exposta a certos tipos de materiais. E aí também entra muito aquela questão que é necessário se cuidar, porque quando se fala, por exemplo, das crianças terem acesso a esse tipo de material, na mente de muitas pessoas vem classicamente um menino mais velho, aí um adolescente, de 16, 17 anos, molestando sexualmente uma menina de 6, 8 anos. E é necessário que se perca um pouco dessa visão também. Existe, claro, ocorre com grande recorrência, aí temos várias situações assim, mas é necessário que também se entenda que existe sim meninas ou adolescentes de 17, 16 anos fazendo coisas que talvez por muitos possa não ser considerado muito adequada com meninos de 6, 7, 8 anos. Isso também é uma questão que muitas vezes se vê, né? Quando se fala em pedofilia, sempre se tem a imagem associada ao homem como pedófilo agredindo crianças, seja de sexo masculino ou feminino. Mas é necessário se entender que sim, tem muitos e muitos casos de mulheres que praticam pedofilia. Por que isso nos parece menos recorrente do que no caso dos homens? Muitos garotos não denunciam, porque homens tendem a ter uma certa tranquilidade a mais com a sua sexualidade, então tem muitos garotos que eles realmente sentem orgulho em ter feito alguma coisa com uma menina mais velha, então obviamente não vão efetuar nenhuma denúncia, não vão nem de longe fazer isso. O que ocorre muitas vezes é os pais denunciarem, porque o próprio menino não vai denunciar. Outros, quando realmente é referente a uma mulher mais velha, que ele não sente nenhum tipo de atração e não queria que fosse feito, por se construir também sobre o indivíduo masculino essa visão do indivíduo mais forte, de provedor da casa, toda essa visão também acarretou ao homem, como eu disse antes, não que eu concorde com essa visão, estou falando o que ocorre na sociedade, acarretou ao homem uma carga de, como eu poderia dizer, se espera do homem que ele seja muito forte e que ele não seja vulnerável a esse tipo de coisa. Então acarretou a ele uma carga de responsabilidade muito grande, o que faz com que muitos meninos, mesmo quando sofrem abuso, não denunciem por vergonha, realmente. E aí nós temos vários problemas. Meninas também sentem vergonha. Sim, claro, óbvio. Quando realizado com algum tipo de ato sexual que não foi de intenção nem de desejo dela, tende a gerar vergonha, tende a gerar vários prejuízos. Mas, referente ao menino, geralmente se coloca em questionamento a masculinidade, coisas que afetam o menino de um modo diferente do que afetam a menina. Não melhor, não pior, não mais valioso ou menos valioso, mas de uma maneira diferente, que tende a inibir mais ainda o menino de realizar denúncias quando ele é abusado sexualmente. Mas é necessário que os pais tenham isso em mente, porque ocorre muito de pais deixarem, por exemplo, contratarem babás menores de idade,
muitas vezes porque o custo geralmente é muito mais baixo. Uma adolescente aí que quer comprar maquiagem, quer comprar roupa, ela trabalha muitas vezes por um valor muito abaixo do que uma pessoa mais velha e que realmente tem um emprego cobraria para cuidar de uma criança. Mas é necessário que se preocupe com alguns fatores quando se contrata uma pessoa para cuidar de um filho, no caso uma menina para cuidar, uma adolescente para cuidar de um menino. É necessário se avaliar também que essa adolescente está no desenvolvimento da sexualidade dela, ela tem muitas vezes alguns impulsos sexuais muito fortes e tem que se perder, como eu disse antes, essa visão de que só homens sentem atração por menininhas, que só é possível homens sentir atração por menininhas, porque realmente existe aí sim uma possibilidade de uma adolescente estar realizando certas atitudes ou até mesmo estar tendo certos tipos de conversa com uma criança do sexo masculino, aí, jovem, ou até mesmo uma menina do sexo masculino, do sexo feminino, perdão, uma menina está tendo certas conversas que não são, podem ser consideradas como inadequadas. Por exemplo, uma adolescente cuidando de uma menina, mesmo de uma criança, ou seja, uma adolescente cuidando de uma menina de 6, 7 anos. Essa adolescente, ela está muitas vezes já com namorado, ela já teve a primeira relação sexual, ela sai com meninos, e aí na interação entre essas duas meninas, ela pode acabar ou muitas vezes até sem intenção, ou intencionalmente, mas muitas vezes até mesmo sem intenção, por ela já ter no hábito dela de estar conversando certos tipos de assunto com as colegas de escola dela, com as colegas da mesma idade, ela pode talvez estar trazendo uma conversa, um material para essa menina de 6, 7, 8 anos, que muitos pais podem considerar inadequados. Essa menina está tendo acesso a esse tipo de material. Falar, por exemplo, sobre o próprio ato sexual, falar sobre namoro, pode estar tendo um diálogo que incentive essa menina de 7, 8 anos a praticar certas atitudes sexuais, como beijar meninos, como talvez até tentar manter uma relação sexual, coisas que podem ser interpretadas por muitos pais como inadequadas. Aí, como eu já disse em outros vídeos, eu aqui não estou emitindo julgamentos. Vocês podem ver que realmente nesse vídeo eu estou sendo buscando ser relativamente neutro. Então eu não estou falando é certo, é errado. Eu estou falando que há a possibilidade de ocorrer isso. Então é necessário que também os pais cuidem nesse aspecto de visão, na interação também entre indivíduos de diferentes idades, para estar vendo, fiscalizando ali se realmente o que está ocorrendo é em acordo com o que os pais esperam, se não está acontecendo coisas que podem ser prejudiciais para os seus filhos. Aonde chegamos, né? Começamos a falar de questões lúdicas, de brincadeiras, e chegamos a questões aí de babás e de pedofilia. Mas enfim, creio que a finalidade seja justamente essa mesmo, estar definindo tanto o benefício das atividades lúdicas, como também os riscos. E dentre esses riscos, a diferença de idade é um dos fatores. Como eu disse antes, não acredito que deva ser inibido isso, não deve ser proibido de uma criança ter interação social com indivíduos de outras idades. Isso é fator importantíssimo na vida dela, mas deve sim ser feito de maneira cautelosa e sob supervisão. Existem várias atividades lúdicas que podem estar incentivando a criança, por exemplo, na análise de profissões, em desenvolver certos fatores para a vida adulta dela. Então é sim de fator primordial no desenvolvimento infantil as atividades lúdicas. Como eu disse em outros vídeos, principalmente no que eu falo sobre os brinquedos e brincadeiras que podem desenvolver um nível cognitivo, é muito importante que a criança também tenha acesso a brincadeiras mais elaboradas, brincadeiras que realmente tenham uma finalidade de desenvolvimento intelectual maior, mas também não podemos nos esquecer das brincadeiras mais simples, mais comuns, que também desempenham sua função aí, tanto de desenvolvimento físico como de interação social, com vários benefícios. Outra coisa também que eu acho importante salientar aqui e complementar é que, diante da configuração atual da sociedade, onde nós temos acesso a muita tecnologia, muito computador, televisão, tablet, celular, inúmeras coisas, as crianças estão abandonando um pouco essa questão lúdica física.
e indo muito para a questão lúdica digital. Eu já disse no mesmo vídeo sobre brinquedos, eu comento que eu pessoalmente sou contrário a uma substituir a outra. Não sou contrário a criança ter acesso à tecnologia. Longe disso, ela vai precisar da tecnologia no trabalho, ela vai precisar da tecnologia na vida adulta dela, sem dúvida alguma. Nós estamos vivendo uma sociedade que demanda o uso da tecnologia. Tem acesso a essa tecnologia e realmente demanda um uso. Porque se nós somos uma empresa, hoje um funcionário que não sabe usar um computador dentro de uma empresa não sabe fazer nada, literalmente. Porque os carros hoje são, em geral, com computador de bordo, com o auxílio de GPS para encontrar endereços. Então, se você não tiver uma noção de tecnologia, você não faz nada dentro de uma empresa hoje. Mas é necessário também que não se perca a atividade física. Por questões a princípio óbvias, por exemplo, uma criança na frente do computador sem desenvolver atividade física, ela pode ter vários problemas relacionados a desenvolvimento ósseo, pode ter ósseo, desenvolvimento dos ossos, entenda bem aqui, e não questão de estar no ósseo, mas ela pode também ter problemas como, por exemplo, a falta de exposição solar, que também se fala muito de proteger a criança com protetor solar, isso e aquilo, por causa do câncer. Não estou dizendo que não seja importantíssimo, realmente há incidência grande de câncer de pele relacionada à exposição solar inadequada, mas também devemos lembrar que existem algumas vitaminas que são especificamente absorvidas do sol, não tem forma de absorvê-las artificialmente, e mesmo que tenha também não acredito que seja adequado se temos a opção de absorvê-las naturalmente, porque está se entupindo de drogas artificiais e sintéticas. Temos várias vitaminas e questões do nosso organismo que é necessário e demanda a exposição à luz solar, desde que moderada e em horários adequados. Então a brincadeira, a questão lúdica física também auxilia nisso. Então é muito importante que as nossas crianças saiam para fora, tomem ar fresco, tomem sol, tenham uma certa incisão solar nos horários corretos para que ela absorva a vitamina necessária do sol. Também existe uma ligação direta da luz solar com índices de depressão, por exemplo, ou seja, a falta de exposição à luz solar gerando depressão nos indivíduos. Então isso também é importante ser avaliado. O sol, além de trazer vitaminas para o nosso organismo, ele também traz um bem-estar, que isso, para quem gosta realmente do sol, sabe que esse bem-estar é muito característico. Quando você vê aquele dia ensolarado, dá mais vontade de fazer as coisas. É um bem-estar que é promovido pela luz solar, que ainda não se tem estudos adequados o suficiente para estabelecer em parâmetros exatos o que é essa relação de bem-estar, mas se sabe que ocorre. Então nós tendemos a estar muito mais deprimidos, muito mais entediados em dias nublados do que em dias ensolarados. Em geral, isso demanda também a questão da luz solar. Então é importantíssimo que a criança ela saia para fora, ela tenha acesso ao sol, ela tenha acesso ao ar fresco, a uma circulação de ar, que também ela ficar trancada dentro de um quarto por períodos muito longos podem desencadear problemas respiratórios, problemas com alergias. Então é muito importante que ela tenha uma exposição também a bactérias e a vírus para também desenvolver anticorpos. Então atividades lúdicas, elas realmente beneficiam a criança em vários aspectos, principalmente quando são físicas. Como eu disse antes, não acredito que deva ser eliminado também as atividades lúdicas digitais, acho que elas também desenvolvem seu fator ali de importância, mas também não devem substituir o físico, que tem também outros fatores muito relevantes que o digital não consegue desenvolver. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para quem assistiu. Acesse o canal, vê os outros vídeos, clica em gostei. Se não gostou também clica aí no não gostei. Deixa na descrição o porquê não gostou, deixa o que ficou faltando, que a gente pode também estar gravando outros vídeos falando sobre outros assuntos. Quiser deixar perguntas também pode deixar, dentro do possível vou estar respondendo ao longo dos vídeos. Se for coisa que eu não tenho conhecimento, vou estar indo atrás, pesquisando para saber. E não esqueçam de se inscrever no canal para estar recebendo as novidades. Muito obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.